Então sentamo-nos à mesa, no 50º andar do que costumava ser a Confiança Estrela Caldas, agora a Estrela Caldas Caldwell. O ar na sala de reuniões era estranhamente tenso, apesar de eu ser a única que parecia à vontade. Ou pelo menos fingia muito bem. Elias Sofia, o antigo presidente, parecia ter engolido um limão inteiro, enquanto se encolhia ao meu lado. Sim, ao meu lado. Eu estava na cadeira principal, a cadeira dele. Mas, para ser honesta, o caminho até aqui foi uma loucura. Aquela manhã... Ugh! Lembro-me vagamente da sensação da roupa colada, do cheiro à laca dos fotógrafos e do cheiro mais forte ainda, a desespero de João e Pedro. Comecei a recordar tudo no momento em que a secretária executiva, a coitada não sabia para que lado se virar, me perguntou se queria uma ata da reunião. Ata? Querida, não íamos ter uma reunião normal, íamos ter um exorcismo empresarial. Deixa-me voltar um bocado. Onde é que tudo começou? No fiasco do Hotel Palácio da Pena, em Sintra, uns meses antes. Foi ali que a faísca se tornou num inferno. Eu estava ali, na gala Horizonte Dourado, com o João. Ele, CEO daquela empresa toda, tinha a postura relaxada de um predador, quase, enquanto eu usava um vestido de veludo esmeralda que ele nem sequer notou. Para o mundo, eu era a esposa troféu, bonita, calada, dependente. Era isso que ele pensava, coitado. João verificou o relógio, um Patek Philippe Nautilus caríssimo. Exatamente 8h15 da noite. Lembro-me de pensar, que tipo de homem verifica as horas com aquela precisão a uma gala de caridade? Ele tinha morto os meus cartões, todos eles. O American Express, o Visa Infinite, o acesso à conta conjunta. Lembro-me de ter achado aquilo tão infantil, mas, ao mesmo tempo, foi a primeira vez que senti a adrenalina a subir, um pressentimento de que a peça que eu vinha a montar estava prestes a começar. Naquele momento, ele queria ver-me a levantar o meu cartão. A leiloeira, a Sara, ou seria a Inês? Não, acho que era Sara. Trouxe-o com uma bandeja prateada. Era o meu cartão Onyx Estrela, emitido pelo banco dele para os ultra-ricos. Coloquei-o na bandeja, a sorrir suavemente. Era para a ala pediátrica, disse eu ao João. Precisas da isenção de impostos este ano, não precisas, querido. Ele sorriu de volta, mas não chegou aos olhos. Continua, querida, ser generosa. A ironia. Ele queria a humilhação pública. O golpe final antes dos papéis do divórcio. O bip estridente da máquina, a Sara a franzir a testa. Depois o recusado. Acho que foi o silêncio mais barulhento que já ouvi. O tilintar dos talheres parou. Eu, claro, agi com surpresa. Que estranho, não há limite neste cartão. Experimentei os outros, todos recusados. E João, o ator, a encarnar o marido sofredor. Vitória, Ana, eu disse que precisávamos de discutir os teus gastos. Não pensei que chegasse a isto aqui. O rosto da Sara ficou mortalmente pálido. As pessoas à nossa volta, os tubarões, começaram a murmurar. Ele estava a acusar-me de o levar à ruína financeira perante toda a gente. Um suicídio social para mim. Pelo menos era o que ele achava. João, então, meteu a mão ao bolso, tirou uma nota de 100 euros. Uma única nota de 100 euros para a gorjeta, o pão duro, e atirou-a para a mesa. Cancele a venda. A senhora Estrela não pode pagar o item e, francamente, nem eu consigo se ela continuar assim. O queixo dele, lembro-me bem, estava tenso. Vou para o clube, sussurrou-me ao ouvido. Pedro tem um envelope para ti na recepção. Não te des ao trabalho de voltar para casa esta noite. As fechaduras já foram mudadas. Eu não me mexi. Estava ali a olhar para a toalha de mesa. Ele achou que me tinha destruído, que tinha cortado a sanguessuga. Burro. João, a minha voz foi quase um sussurro, mas atravessou o burburinho da sala como um bisturi.
Ele parou e virou-se. O quê? Levantei-me, alisei o veludo nas ancas e peguei na minha carteira. Olhei para Sara. Mantenha a transação aberta por 2 minutos. Por favor, Sara. O João estava furioso a perder a compostura. Ana, é inútil. Os cartões estão cancelados. Eu sou o dono do banco, lembras-te? Fui eu que carreguei no botão. E foi nesse momento que olhei para ele. Pela primeira vez em 5 anos de casamento, vi nos olhos dele algo que não reconheci. Não era medo, não era tristeza, era tédio. És o dono do banco? Perguntei, inclinando a cabeça. Confiança Estrela Caldas? Sim, sua mulher iludida. Sou o CEO e o acionista maioritário. Peguei no meu telemóvel. Não era o meu iPhone rosa dourado de sempre. Era um satélite encriptado, preto, do tipo que empreiteiros militares e magnatas do petróleo usam. Premi um único botão de marcação rápida e levei-o ao ouvido. A sala estava agora em silêncio mortal. Até o leiloeiro estava a assistir. Henrique disse ao telemóvel. Sim, está feito. As transferências foram liquidadas. Uma pausa. Olhei nos olhos do João. Executar a ordem. Um pequeno sorriso seco nos meus lábios. Desliguei. João riu nervosamente. Quem é o Henrique? O teu treinador de tênis? És patética. Virei-me para a Sara. Tente o cartão Onix novamente, Sara. Ele gritou. Ana, está desativado. Demiti o banqueiro que o gere. A Sara, a tremer ligeiramente, inseriu o pesado cartão metálico novamente. A máquina girou. Processando, João sorriu, à espera da recusa. Ding. Aprovado. A máquina cuspiu um recibo. Ele piscou os olhos. Senti um suor frio na nuca dele, mesmo à distância. É impossível. O Ricardo congelou essa conta. Assinei o recibo com um floreio. Entreguei a cópia a Sara e virei-me para o meu marido. O Ricardo congelou a conta, João. Disse a minha voz baixando um tom, perdendo toda a leveza de esposa troféu. Mas o dono do banco pode ignorar um congelamento. Eu sou o dono, rugiu ele. A partir de... Verifiquei o Patek Philippe no pulso dele. Há 4 minutos, és o acionista minoritário, detendo menos de 4% do capital com direito a voto. Dei um passo em frente. Vês, João, enquanto estavas ocupado a tentar esconder bens nas Ilhas Virgens Britânicas para me enganar no acordo, não notaste que a Phoenix Holdings estava a comprar a tua dívida? Não notaste que a Caldwell Ventures estava a adquirir os bens problemáticos dos teus parceiros? O rosto do João empalideceu. Caldwell, esse é o teu nome de solteira. Tu não tens dinheiro. O teu pai era professor do secundário. E a minha mãe, disse eu friamente, era a principal programadora de algoritmos do CIS antes de se reformar. Eu não aprendi só a fazer bolinhos, João. Eu escrevi o código que gere a mesa de operações do teu banco. Peguei no meu copo de champanhe e dei um gole. Sugiro que te sentes, João, porque daqui a uns 5 minutos, o conselho de administração vai ligar-te para te informar que foste substituído como CEO. Por mim. Momento, aqui tenho de fazer uma pausa. Isto tudo, esta situação do marido traidor contra a esposa subestimada, era, na verdade, totalmente absurda. Quer dizer, pensa bem, um homem todo-poderoso que se acha o suprassumo, de repente descobre que a sua mulher-objeto era, na verdade, um tubarão informático. Na minha cabeça, enquanto tudo acontecia, era um misto de finalmente, com este gajo é burro ou quê? A arrogância dele era tão grande que o cegou completamente. Ele achava que a minha fachada de esposa de luxo era a minha realidade. Talvez, de alguma forma, eu quisesse que ele acreditasse nisso. Que fosse uma armadilha? Quem sabe? Não sei. Às vezes, as coisas mais malucas acontecem pelos motivos mais básicos. Mas o João, ele era um exemplo clássico.
Enfim, de volta à história. O silêncio no salão foi quebrado pelo toque do telemóvel do João. Era a linha vermelha, o toque de emergência reservado para o conselho de administração. Ele olhou para o aparelho a vibrar na mesa como se fosse uma bomba. Não atendeu. Não conseguia. O cérebro dele estava lá a tentar remontar a realidade que se acabara de estilhaçar à sua volta. Eu, a mulher que passava 3 horas a decidir arranjos de flores, a mulher que lhe perguntava como se soletrava a liquidez no mês passado. Não vais atender? Perguntei. Eu tinha me sentado de novo e estava calmamente a barrar um pãozinho. Provavelmente é a Sofia. Ela odeia esperar. A Sofia, a presidente do conselho, uma mulher que o João aterrorizava. Ele agarrou o telefone. Olá! A voz da Sofia era rouca e fria. Richard, João, temos uma situação. Uma aquisição hostil acabou de ser acionada. Uma holding chamada Vanquish acabou de exercer convertibilidade sobre a dívida mezanine que emitimos em 2021. Eles possuem 51% do capital votante. Bloqueiem! Sibilou João virando as costas para mim. Usem a defesa do Poison Pill. Não podemos, respondeu a Sofia. A cláusula do Poison Pill foi dispensada nas letras miúdas da injeção de liquidez que recebemos no mês passado. Aquela que tu assinaste, João. Aquela do investidor anônimo. As pernas do João ficaram fracas. Ele olhou para mim. Eu estava a observá-lo, a comer uma uva. Quem está por trás da Vanquish? Sussurrou o João. Ainda não sabemos. A documentação está a ser registrada por uma sociedade de advogados em Genebra, mas o novo representante acabou de enviar um e-mail. Estão a convocar uma reunião de emergência imediata do Conselho para amanhã às 8h da manhã. E, João, bloquearam o teu acesso ao mainframe. João deixou o telemóvel cair. A gala continuou à nossa volta, mas a energia tinha mudado. Os tubarões nas mesas vizinhas estavam a teclar furiosamente nos seus Blackberries. O boato já corria. A confiança Estrela Caldas está sob cerco. João sentou-se pesadamente em frente a mim. Como? Limpei a boca com um guardanapo de linho. Lembram-te de há 5 anos, João? Quando nos conhecemos naquela galeria no Chiado? Ah, o Chiado. Eu tinha 24 anos, calças de ganga e uma t-shirt manchada de tinta, em frente a uma escultura geométrica complexa. João abordou-me, charmoso, rico e bonito. Ele presumiu que eu era uma artista falida. Conquistou-me rapidamente. Jantares no Belcanto, fins de semana na Comporta. Ele adorava que eu fosse quieta. Adorava que eu não fizesse perguntas sobre os seus negócios. Ele precisava de uma prop bonita para o seu braço, alguém que não desafiasse o seu intelecto. Quando nos casamos, ele presenteou-me com um contrato pré-nupcial. Foi brutal. Se nos divorciássemos, eu não receberia nada além de uma pequena quantia por 1 ano. Sem ações, sem pensão de alimentos. Assinei-o sem o ler. Nem sequer o leste. João tinha rido para o seu melhor amigo Pedro, durante umas bebidas naquela noite. Ela é perfeita, uma completa aérea, feliz só por ter um cartão de crédito. Mas eu não o tinha assinado por ser estúpida. Assinei porque sabia que funcionava nos 2 sentidos. O pré-nupcial declarava que nenhuma das partes poderia reivindicar os bens da outra adquiridos durante o casamento se esses bens estivessem em fideicomissos privados separados. João pensava que estava a proteger o seu banco de mim. Eu estava a proteger o meu algoritmo dele. Presente. Pensaste que eu era artista? Disse eu suavemente. Eu era, mas o meu meio é código. Aquela escultura que viste era uma visualização de um algoritmo de trading de alta frequência que desenvolvi no IST. Tu foste para o IST? Gaguejou o João. Disseste-me que foste para o Politécnico de Lisboa. Fui por um semestre antes de mudar de curso. Dei de ombros. Nunca me pediste para ver o meu diploma, João. Estavas demasiado ocupado a dizer-me qual vestido me deixava as ancas mais pequenas. João sentiu uma onda de náuseas.
Tinha me subestimado tão profundamente. Era fisicamente doloroso. Então o dinheiro? Perguntou João. Onde arranjaste o dinheiro para comprar a minha dívida? Isso são centenas de milhões de euros. O meu algoritmo, disse eu, licenciei-o para os mercados asiáticos, para a zona euro. Tenho gerido um fundo de cobertura quantitativo do meu portátil no quarto de hóspedes há 3 anos. João, enquanto tu estavas a ver futebol e a trair-me com a tua secretária, eu estava a vender a descoberto o mercado imobiliário. Inclinei-me para perto. Vale 4.000 milhões de euros, João. O teu banco vale... Bem, depois da auditoria de amanhã revelar o que andaste a fazer com os fundos de pensões. Provavelmente nada. Foi por isso que o comprei barato. João levantou-se. Estava a tremer. Vou processar-te. Vou destruir-te. Com que dinheiro? Perguntei eu alegremente. Acabei de cortar os teus cartões de crédito. Levantei-me, sinalizando ao empregado. Pode embrulhar o Lobster Thermidor? Perguntei ao empregado. O meu marido não vai terminá-lo. Ele tem de fazer as malas. Virei-me para o João uma última vez. Tens até às 8h da manhã para tirar as tuas coisas da penthouse. As fechaduras reconhecem a minha biometria agora, não a tua. Ah, e João, não leves as toalhas. São de algodão egípcio. Fui eu que as paguei. Virei-me e saí do salão, a cauda do meu vestido esmeralda a arrastar-se atrás de mim como a cauda de um dragão. A multidão abriu-se para mim. João ficou sozinho à mesa. A Sara, a empregada, colocou o recibo do broche na mesa desajeitadamente. Parabéns pela compra, senhora Estrela. Quer dizer, tenha uma boa noite, senhor. João olhou para o recibo. Não era apenas um recibo. Era uma declaração de guerra. E ele estava no campo de batalha sem uma arma. Mas o João não era um homem que desistia facilmente. Era um narcisista, um manipulador e um animal encurralado. Enquanto me via sair, o choque começou a desvanecer, substituído por uma raiva fria e dura. Agarrou o telefone e ligou para o Pedro, o seu advogado e o outro nome na porta do banco. Pedro, rosnou o João, acorda. Ela sabe sobre os fundos de pensões e acabou de comprar a participação de controlo. Silêncio do outro lado. Então o Pedro sussurrou. João, se ela vir os livros, se ela vir o livro Sombra, não vamos só ficar sem dinheiro. Vamos para a prisão federal. João olhou para as portas de saída. Então temos de pará-la antes que ela entre na sala do conselho amanhã de manhã. Como? Perguntou Pedro. Os olhos do João estreitaram-se. Ela pensa que jogou a mão perfeita. Mas esqueceu-se de uma coisa. Ela ainda é minha esposa. E sob a lei de Nova York, quero dizer, da lei portuguesa, tem o poder de procuração se ela ficar incapacitada. A música da gala subiu, uma valsa alegre que contrastava com a escuridão que se formava na mente do João. No dia seguinte, o sol da manhã batia na fachada de vidro da Torre Estrela Caldas no centro de Lisboa, transformando o edifício num pilar de fogo. Para os peões lá embaixo, era apenas mais um monumento ao capitalismo. Para o João, parado no átrio às 7h30 da manhã, era uma fortaleza que tinha de defender. Não dormira. Os seus olhos estavam vermelhos, escondidos atrás de óculos de sol escuros. Ao lado dele estava o Pedro, o seu sócio e advogado, parecendo igualmente desgrenhado, mas eufórico. Flanqueando-os estavam 4 homens grandes em fatos escuros, não seguranças do hotel, não polícia. Eram empreiteiros privados da Aegis Defense, uma empresa especializada em proteção executiva, que era uma forma educada de dizer intimidação. Estamos claros quanto ao protocolo? Perguntou João com a voz baixa. Cristalino, disse o chefe da guarda, um homem com um pescoço tão grosso quanto um hidrante. A senhora Estrela deve ter a entrada negada com base na internação psiquiátrica de emergência que registrou esta manhã. Detemo-la no escritório de segurança até a ambulância chegar. Quando ela tiver a avaliação psiquiátrica, a reunião do conselho terá terminado e terás forçado o voto.
É uma solução temporária, João, sibilou Pedro, limpando o suor da testa com um lenço. Uma internação de 72 horas. É só isso que conseguimos. Se ela sair em 72 horas, João cortou, podemos destruir o livro Sombra. Podemos limpar o servidor. Podemos transferir os ativos para a empresa fantasma em Chipre. Preciso apenas de hoje. Preciso apenas de impedi-la de se sentar naquela cadeira hoje. João verificou o relógio. 7h55 da manhã. As portas giratórias giraram. O átrio ficou em silêncio. Não era eu. Era uma falange de fotógrafos, paparazzis, jornalistas financeiros. Entraram em massa, os flashes a disparar. Quem os avisou? Pedro entrou em pânico. Então entrei eu. Ana Estrela usava um fato de saia branco elegante que parecia ter sido feito à medida por um laser. Não usava joias, exceto um relógio inteligente simples. Não parecia uma mulher histérica a precisar de uma internação psiquiátrica. Parecia uma CEO. Ao meu lado caminhava Henrique, um homem alto e discreto a carregar uma pasta, e duas outras mulheres em fatos cinzentos a carregar tablets. João avançou, bloqueando as catracas. Os guardas da Aegis moveram-se para formar uma parede. Ana! João vociferou, jogando para as câmaras. Por favor, não torne isto difícil. Não estás bem. Estamos aqui para te ajudar. Parei a 3 metros de distância. As câmaras disparavam cegamente. Baixei os óculos de sol, olhando para a parede de músculos à minha frente. Bom dia, João. Pedro, estão no meu caminho. Tenho uma declaração juramentada, disse João, erguendo um papel, a voz a tremer com falsa preocupação. O doutor Mário verificou o seu comportamento errático na noite passada, gastando milhões que não tem. Delírios de grandeza. Para sua própria segurança, estes senhores vão acompanhá-la a uma instalação privada. Ele acenou com a cabeça para os guardas. O guarda-chefe deu um passo em frente, estendendo a mão para o meu braço. Senhora, por favor, venha conosco tranquilamente. O ar no átrio era espesso o suficiente para sufocar. Os repórteres prenderam a respiração. Era isto, o colapso público. Eu não recuei. Não gritei. Não fugi. Simplesmente toquei no meu relógio inteligente. De repente, os enormes ecrãs digitais no átrio, os que normalmente exibiam cotações de ações e meteorologia, piscaram. A imagem mudou. Não era um gráfico de ações, era um vídeo granulado a preto e branco. A multidão ofegou. João virou-se para o enorme ecrã de 12 metros acima da recepção. Estava a passar um vídeo de João e Pedro, sentados num escritório mal iluminado. Tinha a data de há 3 dias. O áudio do ecrã reverberou pelo átrio. João no ecrã. Se a PJ olhar para as contas das Ilhas Virgens Britânicas, estamos feitos. Pedro, temos de lavar o dinheiro através da gala de caridade. Farei a Ana licitar as joias. Usamos o leilão do Horizonte Dourado para mover o dinheiro. Pedro no ecrã. E se ela fizer perguntas? João no ecrã. Não fará, é um acessório. Se ela ficar irritante, drogarei o champanhe dela. Não seria a primeira vez. O silêncio no átrio era absoluto. O único som era o das portas giratórias. João sentiu o sangue gelar. Ele olhou para o ecrã, depois de volta para mim. Deepfake, gritou Pedro, apontando para o ecrã. Isso é IA, é falso. Olhei para o chefe da guarda da Aegis Defense, cuja mão ainda estava a centímetros do meu braço. Esse vídeo está atualmente a ser transmitido ao vivo para a PJ e para o Banco de Portugal, disse eu calmamente. E o senhor está atualmente a obstruir a acionista maioritária de entrar na sua propriedade. Se me tocar, é cúmplice da conspiração detalhada nesse vídeo, sequestrando uma testemunha federal. Isso são 20 anos à prisão perpétua. O guarda congelou. Ele olhou para João, que estava pálido e a tremer. Olhou para o ecrã, olhou para mim.
O guarda baixou lentamente a mão. Ele recuou. Estamos a recuar, o guarda grunhiu no rádio. A Aegis está a retirar-se. Não nos registramos para crimes graves. A parede de músculos dissolveu-se. Os guardas afastaram-se, deixando João e Pedro sozinhos, nus na sua culpa, perante as câmaras a piscar. Avancei. Parei mesmo em frente ao João. Dorumário, sussurrei. Senhor, o psiquiatra que subornaste. O Henrique enviou-lhe os livros Razão não editados esta manhã. Ele está atualmente num voo para Basileia. Não tens uma declaração juramentada, João. Passei por ele. O meu ombro bateu com força no dele o suficiente para o fazer tropeçar. Vamos, Henrique, disse eu. Temos uma reunião do conselho. João ficou ali enquanto os flashes explodiam na sua cara. Vi a minha mulher passar pelas catracas, a luz verde a apitar, acesso concedido. Ele tinha tentado usar a força bruta. Eu tinha usado a dominância total da informação. João, Pedro choramingou, o telemóvel a tocar sem parar. O que fazemos? João olhou para as portas do elevador a fechar-se sobre mim. O medo tinha desaparecido, substituído pela oca constatação de um homem que sabe que já está morto, mas ainda não caiu. Só resta uma pessoa para ligar, sussurrou João. Liga para o Conrado. Os olhos do Pedro arregalaram-se. Não, João, não. Se o metermos nisto... Ela vai encontrar o livro Sombra, Pedro, sibilou João, agarrando a lapela do sócio. Se ela encontrar o livro, vamos para a prisão. Se ligarmos ao Conrado, podemos sobreviver. Liga. A sala de reunião do 50º andar era geralmente um lugar de tons suaves e acenos educados. Hoje, cheirava a medo. Os 12 membros do conselho de administração sentavam-se à volta da mesa de mogno. A Sofia, a presidente, sentava-se na cabeceira, parecendo alguém que tinha engolido um limão. Quando eu entrei, ninguém falou. Não tomei o lugar vazio ao lado. Caminhei diretamente para a cabeceira da mesa. Sofia, disse eu agradavelmente, estás no meu lugar. Sofia, uma mulher que tinha intimidado os senadores, olhou para a mulher que só conhecia como a esposa decorativa do João. Ela olhou para o tablet que eu coloquei na mesa, mostrava a minha participação de 51% através da Phoenix Holdings. Ela levantou-se e mudou para o lado. Eu sentei-me. Girei ligeiramente a cadeira para encarar a janela, olhando para a cidade da qual agora eu possuía um pedaço. Vamos saltar a ata, disse eu, girando de volta para os encarar. Estou a dissolver a atual comissão executiva. João Estrela é demitido por justa causa. Desfalque, fraude e conspiração. Pedro Caldas é demitido como conselheiro-geral. Não pode simplesmente... Um membro do conselho começou. Posso, cortei-o. Acabei de o fazer. Agora ao verdadeiro negócio. Quero acesso à sala dos servidores. A sala dos servidores física no 45º andar. Aquela que não está nas plantas. A sala ficou mortalmente silenciosa. A Sofia pigarreou. Senhora Estrela, não há sala de servidores no 45º andar. O 45º andar é armazenamento mecânico. Sorri. Não foi um sorriso agradável. Henrique, disse eu. Henrique avançou e colocou uma pasta pesada na mesa. Este edifício consome 40% mais eletricidade do que uma estrutura do seu tamanho deveria. Recitei. A assinatura de calor do 45º andar sugere um server farm a funcionar em plena capacidade. E os cabos de fibra ótica que tracei não vão para a Bolsa de Lisboa. Vão para um satélite privado de uplink de uma empresa fantasma na Estônia. Inclinei-me. Eu sei sobre o livro Sombra, Sofia. Sei que o João não estava apenas a roubar uma parte. Sei que este banco tem lavado dinheiro para os cartéis da droga há 5 anos. A cor do rosto da Sofia esvaiu-se. Os outros membros do conselho olharam uns para os outros em pânico. Eles sabiam,
Todos sabiam, só tinham esperado que ninguém fosse inteligente o suficiente para ligar as contas de eletricidade ao crime. Vou descer lá, disse eu, levantando-me, e vou retirar os discos. Se tentarem impedir-me, os agentes da PJ, que esperam no átrio, recebem o sinal para subir. Se me deixarem trabalhar, talvez vos deixe fazer um acordo de imunidade. Não esperei por uma resposta. Saí. O 45º andar estava escuro, a zumbir com o som de ventiladores de refrigeração industrial. Usei um cartão mestre que clonei semanas antes para abrir a porta de aço sem identificação. Lá dentro, fileiras de racks de servidores pretos piscavam com luzes vermelhas ameaçadoras. É aqui, sussurrei para o Henrique. Os livros reais, as transações reais. Henrique abriu o seu portátil e conectou um cabo ao terminal principal. Estou a ignorar a firewall. Espera, esta encriptação é de grau militar, mas é antiga. Deixa-me ver, disse eu, empurrando-o para o lado. Os meus dedos voaram sobre o teclado. O código caía em cascata pelo ecrã. Franzi a testa. Isto não é código do João. O João mal sabe usar o Excel. Isto é protocolo fantasma. Parei de digitar, a minha respiração ofegou. O que é? Perguntou Henrique. Eu escrevi isto, sussurrei. Escrevi este kernel quando estava no CIS. Era suposto ser um modelo teórico para transferências de moeda impossíveis de rastrear. Nunca foi suposto ser implementado. A verdade atingiu-me com um baque nauseante no estômago. O João não era o cérebro. O João era um idiota. Ele era apenas o testa de ferro. Alguém tinha roubado o meu código anos antes, ou comprado-o de uma fuga, e construído esta máquina de lavagem. E eles tinham usado o banco do João como hospedeiro. Temos de copiar isto e sair, disse eu, a digitar mais depressa. Agora, se a pessoa que gere isto souber que estamos aqui... De repente, as luzes na sala dos servidores apagaram-se. O zumbido dos ventiladores morreu. O silêncio era pesado. Então, uma voz surgiu no sistema de intercomunicação. Não era o João. Era uma voz que soava como pedras a moer. Senhora Estrela, tenho o péssimo hábito de procurar debaixo das pedras. Congelei. Quem é? Pode chamar-me Conrado, disse a voz. O João ligou-me. Ele estava muito chateado. Disse-me que estava a roubar o meu banco. É o meu banco agora, disse eu, a voz firme apesar da escuridão. A propriedade é um conceito legal, Ana. O poder é um físico. Tá presa no 45 e do andar. O sistema de supressão de incêndio de gás Halon foi ativado. Descarregará em 3 minutos. Suga o oxigênio da sala para proteger os servidores do fogo. Infelizmente, também suga o oxigênio das pessoas. Deixe os discos, sente-se no chão, desmaie. Vamos recuperá-la e talvez possamos discutir uma parceria. Leve os discos e sufocará. O intercomunicador desligou-se. Henrique! Gritei. A porta! Henrique correu para a porta de aço. Está magnetizada. Não consigo abri-la. Olhei para o ecrã. O download estava a 45%. Precisamos desses dados, disse eu. Se não os tivermos, não temos alavanca contra o Conrado. Ele vai matar-nos de qualquer maneira. Não conseguimos respirar dados, Ana, tossiu Henrique. O ar já estava a ficar rarefeito. Olhei para o hacker do servidor. Olhei para o pesado duto de ventilação acima dele. Tens a multiferramenta? Perguntei ao Henrique. Sim, por quê? Que se lixem os dados, disse eu agarrando o portátil. Vamos levar o disco rígido fisicamente. Arranquei o disco principal do hack. Faíscas voaram. O sistema gritou em protesto. Dá-me um impulso. Henrique entrelaçou os dedos. Pisei nas mãos dele e ele impulsionou-me em direção à ventilação. Desenrosquei a grelha com velocidade frenética. Anda! Gritei, puxando-me para cima. Estendi a mão, agarrando a mão do Henrique. Ele era pesado.
e o ar estava a rarear. A minha visão estava turva. Puxei com todas as minhas forças. Henrique meteu-se na ventilação assim que a sala lá embaixo se encheu da névoa branca do gás Halon. Deitamo-nos no duto de metal apertado, ofegando pelo ar empoeirado do sistema de ventilação. Na minha mão apertava um disco rígido de 4 terabytes. Ele tentou matar-nos, ofegou Henrique. Tentou, disse eu, limpando a gordura da bochecha. Os meus olhos ardiam com uma raiva que o João nunca teria podido acender. João era um aborrecimento. Conrado era um inimigo. O João acabou de transformar isto de um divórcio numa guerra. Sussurrei. Toquei no meu auricular. Estado? Uma nova voz respondeu no meu ouvido. Uma voz rouca, confiante. Estamos no átrio, chefe. Garantimos o João. Ele estava a tentar fugir pelos fundos. Não o deixem com a polícia, ordenei eu. Levem-no para o safe house. Preciso de ter uma conversa com o meu marido sobre os seus parceiros de negócios. Olhei para o Henrique. Vamos rastejar. Temos um banco para limpar. A casa segura não era um bunker. Era uma mansão minimalista de paredes de vidro na Serra da Estrela, empoleirada numa ravina. Era uma das minhas propriedades que o João desconhecia. Estava fora da rede, protegida por uma gaiola de Faraday, embutida nas paredes para evitar que quaisquer sinais entrassem ou saíssem. João sentava-se numa cadeira de aço no centro da sala de estar. Não estava amarrado. Eu não precisava de cordas. Ele estava quebrado. O seu fato de marca estava arruinado, manchado de suor e da sujidade da sua tentativa de fuga pela doca de carga do banco. Eu estava junto à lareira, a observar as chamas. Henrique estava no canto, a digitar num portátil, a analisar o disco rígido roubado. Tu raptaste-me, disse João, a voz a tremer. Isto é um crime grave, Ana. Virei-me. Tinha um copo de cristal com uísque. Dei um gole, o gelo a tilintar suavemente. Eu resgatei-te, corrigi. A PJ estava à espera na porta da frente, João. O esquadrão de extermínio do Conrado estava à espera nos fundos. A minha equipa chegou primeiro. Devias estar a agradecer-me. O Conrado não tem um esquadrão de extermínio, gaguejou João. Ele é um consultor. Eu ri, um som suave e agudo. Aproximei-me e atirei uma pasta para o seu colo. Fotos, João, da sala dos servidores. Aquele é o sistema de gás Halon, que quase me matou a mim e ao Henrique há 1 hora. O Conrado tentou apagar-nos. Achas que ele te vai deixar viver? És a ponta solta. És o CEO cuja assinatura está em todas as transações fraudulentas. João olhou para as fotos. As mãos tremeram. Levantou os olhos para mim, vendo uma estranha. A mulher submissa e quieta com quem casara tinha desaparecido. No seu lugar havia uma predadora. Eu não sabia, sussurrou João. Juro, eu precisava de liquidez. Há 3 anos o banco estava mal. Conheci um homem. Ele disse que podia injetar capital. Só precisava que processássemos algumas transferências internacionais. Grande volume, automatizadas. E não perguntaste de onde vinha o dinheiro? Perguntei. Não queria saber, gritou João. Só queria manter os aviões, as casas, queria manter-te feliz. O meu rosto endureceu. Não me culpes, fizeste isto pelo teu ego. Inclinei-me a centímetros do rosto dele. Quem é o Conrado? Preciso de um nome, João. O disco rígido está encriptado com uma chave biométrica. Tenho os dados, mas não consigo lê-los sem a chave. Quem a possui? João engoliu em seco. Nunca o conheci pessoalmente. Só falamos ao telefone. Mas uma vez, quando o sistema caiu, tive de enviar um mensageiro com um disco de backup físico para um local na cidade. Onde? A Penthouse, na Torre Vasco da Gama, disse João. Mas não consegues entrar. É uma fortaleza. É propriedade de uma corporação fantasma. O elevador nem sequer tem botões. Ele digitaliza a tua retina. Levantei-me. Olhei para o Henrique.
Torre Vasco da Gama, disse Henrique a digitar furiosamente. Residencial. Os 3 últimos andares estão listados como manutenção. Nenhum proprietário registrado, mas o consumo de energia está altíssimo. Assenti. É lá que ele está. É lá que está a chave de desencriptação. Não podes ir lá, implorou João. Ele vai matar-te. Ele já está a tentar, João. Terminei o meu uísque. Henrique, mantenha o João aqui. Se ele tentar sair, atira-lhe-a na perna. Eu diria no joelho, mas ele vai precisar de andar até um tribunal eventualmente. Ana, espera! Gritou João enquanto me dirigia para a porta. Por que estás a fazer isto? Tens o dinheiro. Podia simplesmente desaparecer. Por que salvar o banco? Por que salvar-me? Parei à porta. Não olhei para trás. Porque eu construí a infraestrutura desse banco, João. É um bom código. Não gosto de erros no meu sistema. E o Conrado, ele é um erro. Saí para a noite. A Torre Vasco da Gama era uma agulha de vidro preto a espetar o horizonte de Lisboa. Era o tipo de edifício onde oligarcas russos e reclusos da tecnologia se escondiam do mundo. Eu não trouxe uma equipa tática. Uma equipa tática desencadearia um cerco. Precisava de entrar pela porta da frente. Usei o vestido esmeralda que usara na gala na noite anterior. Parecia em todos os sentidos a esposa socialite angustiada a vir implorar por misericórdia. Era a camuflagem perfeita. Aproximei-me da recepção. O átrio estava vazio, estéril e silencioso. Estou aqui para ver o ocupante da penthouse, disse eu ao porteiro. Um homem que parecia mais um assassino a soldo do que um empregado de hotel. A penthouse está desocupada, senhora, disse ele sem levantar os olhos. Diga-lhe que Ana Estrela está aqui, disse eu. Diga-lhe o que tem o disco rígido do 45º andar e diga-lhe que se eu não fizer o check-in no meu sistema em 10 minutos, todo o conteúdo será automaticamente carregado para o jornal de negócios. O porteiro congelou. Ele levantou lentamente os olhos. Os seus olhos a varrer o meu rosto. Tocou num auricular. Ela está aqui, copiado. Gesticulou para o elevador privado. Pode subir. Ele está à sua espera. A viagem de elevador foi suave e rápida. Quando as portas se abriram, eu não estava a entrar num corredor. Estava a entrar diretamente num enorme centro de comando em plano aberto. Ecrãs cobriam as paredes, exibindo mercados globais, feeds de notícias e imagens de vigilância de uma dúzia de cidades. No centro da sala, sentava-se um homem numa cadeira de rodas. Ele girou. Era velho, talvez 70, com um rosto como pergaminho amassado e olhos terrivelmente afiados. Usava um simples casaco de malha. Parecia um avô, se o seu avô fosse um tubarão. Senhor Estrela, disse o homem. A sua voz era a do intercomunicador. As pedras a moer. Devo dizer que a subestimei. A maioria das esposas troféu só sabe gastar dinheiro. A senhora sabe como segui-lo. Conrado, presumo, disse eu entrando na sala, os meus saltos a clicarem no chão de mármore. Um nome, entre muitos, pode chamar-me Julião. Julião Conrado, disse eu. Ex-analista da CIA, desaparecido em 1998, presumivelmente morto. Construiu a rede financeira Greystream para a agência, não foi? Para financiar operações secretas fora dos livros. Mas depois percebeu por que fazê-lo para o governo quando pode fazê-lo para si mesmo. Julião sorriu. Fez o seu trabalho de casa. CIS, não foi? Da turma de 2012. Quero a chave, Julião, disse eu, erguendo uma pequena pen. Isto é o seu livro encriptado. Quero a chave biométrica para o desbloquear, para que eu possa limpar os servidores do meu banco. Em troca, devolvo-lhe o disco. Fica com os seus segredos, eu fico com o meu banco. Julião riu. Ele aproximou-se na cadeira de rodas. Acha que isto é uma troca? Ana, estás na minha casa, não tens nada. Tenho o Dead Man's Switch, menti suavemente.
Se o meu monitor de frequência cardíaca parar, ou se eu não inserir um código no meu telefone em 5 minutos, os dados são descarregados. Julião suspirou. O bluff amador. Bloqueei todos os sinais nesta sala no momento em que entrou. O seu telefone é um peso de papel. O seu relógio é inútil. Não há sinal a sair. Senti uma onda fria de medo, mas não demonstrei. Olhei para os ecrãs na parede. Então, disse Julião, tirando uma pistola silenciada do cobertor. Dê-me o disco e farei a sua morte indolor. Enquadrá-la-ei como um suicídio. Esposa angustiada salta da varanda após ruína financeira. Vende bem na imprensa. Ele levantou a arma. Eu não recuei. Olhei para a parede de ecrãs atrás dele, especificamente para um ecrã que mostrava a transmissão ao vivo da Bolsa de Lisboa. Tem razão, Julião, disse eu suavemente. Bloqueou os sinais de saída, mas não bloqueou a conexão direta que entra no seu terminal de negociação. Não pode. Precisava de negociar. Julião franziu a testa. Do que está a falar? Eu não vim aqui para negociar, disse eu. Vim aqui para ser a portadora. Portadora de quê? Do vírus. Eu estendi a mão para a minha carteira. Não tirei uma arma. Tirei um pequeno dispositivo e atirei-o, não para o Julião, mas para o outro lado da sala, aterrando diretamente na sua torre principal de servidores. Era um potente emissor de PEM, pulso eletromagnético localizado. Zap! O som foi como um estalo de chicote. A sala ficou escura, os ecrãs morreram, as luzes morreram, o cadeado eletrônico do elevador morreu. E o mais importante, a bateria de suporte de vida da cadeira de rodas elétrica do Julião morreu. No silêncio repentino, a única luz vinha da cidade pelas janelas. Os meus algoritmos de trading, gritou Julião, apalpando a arma no escuro. Fritaste o sistema. Isso são milhares de milhões de euros. Eu movi-me no escuro. Conheci o layout. Tinha-o memorizado do reflexo nos seus olhos quando os ecrãs estavam ligados. Movi-me silenciosamente como um fantasma. Chutei a arma da sua mão. Ela deslizou pelo chão. Agarrei o colarinho do seu casaco de malha. A chave biométrica. Sussurrei. Não é uma senha, pois não. És tu. Agarrei a sua mão. Tirei o meu tablet especializado, de grau militar, endurecido contra PEMs. Pressionei o seu polegar contra o scanner no meu dispositivo. Acesso negado. Dedo errado? Perguntei. Vai para o inferno, cuspiu Julião. Retina, então. Forcei a cabeça dele para cima, apontando o scanner para o seu olho. A digitalizar. A digitalizar. Acesso concedido. O tablet apitou. A chave de desencriptação foi descarregada. Obrigada, disse eu. De repente, as luzes de emergência piscaram. As portas do elevador foram abertas. 3 guardas armados irromperam. Senhor Conrado! Gritou um. Eu estava atrás da cadeira de rodas do Julião, usando-o como escudo. Tinha uma faca de cerâmica que não ativara os detetores de metal na sua garganta. Afastem-se, gritei. Ou o cérebro tem uma traqueotomia. Os guardas hesitaram. Atirem nela, gritou Julião. Não me importo, tirem nela. Os guardas levantaram os seus rifles. Eram profissionais. Iam atirar. Percebi que tinha calculado mal. O Conrado estava disposto a morrer para proteger o segredo. Preparei-me. Crash! A janela do chão ao teto estilhaçou-se para dentro. Uma figura balançou numa linha de rapel, as botas esmagando o guarda mais próximo. Foi um borrão caótico de vidro e ruído. Mais 2 figuras balançaram atrás. Granadas de flashbang foram ativadas. Bang! Bang! Uma luz branca cegou todos. Quando o zumbido nos meus ouvidos parou, os 3 guardas estavam no chão, amarrados. De pé entre os vidros partidos, a desenganchar o seu arnês, estava um homem em equipamento tático. Levantou a sua viseira. Não era a polícia.
Não era a PJ, era o João. Ele parecia aterrorizado, desajeitado e estava a hiperventilar, mas segurava um bastão de choque. Eu disse-te que sabia onde era o edifício, gaguejou João ao olhar para mim. O Henrique e eu pegamos na plataforma de limpeza de janelas do telhado. Acho que vomitei na descida. Eu olhei para ele. O meu marido traidor, mentiroso e covarde tinha acabado de se balançar pela janela de um arranha-céus para me salvar. És um idiota, disse eu, largando a faca. Mas estava a sorrir. Eu sei, disse João, pisando um guarda a gemer. Mas ainda sou o marido. E tecnicamente ainda possuo 4% deste banco. Não ia deixar-te liquidar os meus ativos. Olhei para o Julião Conrado, que estava a espumar de raiva na sua cadeira de rodas. Henrique, disse eu no meu auricular, que voltara a funcionar agora que o bloqueador estava frito. Carrega o livro Razão desencriptado para a PJ. Usa o portal de denúncia anônima. Olhei para o Julião. Fim de jogo, Julião. Os federais estarão aqui em 10 minutos. Sugiro que declares insanidade. És velho o suficiente. Agarrei o braço do João. Vamos, disse eu. Temos uma reunião do conselho para preparar. 3 meses se passaram desde a operação na Torre Vasco da Gama. O escândalo tinha sido a maior notícia financeira da década. O Jornal de Negócios publicou a manchete. A dona de casa gestora de fundos, como Ana Estrela fez a limpeza. Julião Conrado estava sob custódia federal, a negociar um acordo judicial que o manteria na prisão pelo resto da sua vida. O livro Sombra tinha implicado 3 deputados e um menor da realeza europeia. Todos eles a demitirem sem desgraça. Mas o verdadeiro drama estava a acontecer numa tranquila sala de conferências no centro de Lisboa. Eu estava sentada à cabeceira da mesa. Eu parecia diferente. Os vestidos suaves e esvoaçantes tinham desaparecido. Usava um blazer azul marinho afiado e o cabelo cortado num bob, elegante e assimétrico. Parecia a tubarão que sempre escondera. Em frente a mim, sentava-se o João. Ele parecia melhor do que na casa segura, mas era um homem mudado. A arrogância tinha desaparecido. Usava um fato cinzento simples. Não tinha advogado. Pedro estava atualmente a aguardar julgamento por obstrução à justiça. Os papéis estão prontos, João, disse eu, deslizando um documento grosso pela mesa. João não olhou para eles. Olhou para mim. Salvaste o banco, disse ele suavemente. As ações subiram 40% desde a mudança de nome para Estrela Caldas Caldwell. És uma heroína. Sou competente, corrigi. Há uma diferença. O mercado gosta de competência. Bati no documento. Este é o acordo de divórcio. É generoso. Muito mais generoso do que o acordo pré-nupcial que me fizeste assinar há 5 anos. João sorriu tristemente. Lembro-me. O que é meu e o que é teu é teu. Pensei que estava a proteger os meus milhões. Não sabia que estava a proteger os teus bilhões. Ele pegou numa caneta. Não quero o dinheiro, Ana. Não mereço. Não é pensão de alimentos, disse eu. É um salário. João congelou. O quê? Inclinei-me na cadeira. Preciso de um rosto para a Fundação Estrela, o braço de caridade do banco. Precisamos de reabilitar a nossa imagem após o escândalo de lavagem de dinheiro. És bom em galas, João. És bom a apertar mãos. És charmoso quando não estás a tentar ser um senhorio corporativo. Olhei-o nos olhos. Estou a despedir-te como meu marido, mas estou a contratar-te como meu diretor de filantropia. Responderás ao conselho. Responderás a mim. Terás um orçamento. E irás, de facto, ajudar pessoas. Chega de leilões falsos. Trabalho real. João olhou para mim. Era uma tábua de salvação. Uma oportunidade de ser relevante sem a pressão de ser o gênio que nunca foi. Por quê? Perguntou ele. Depois de tudo o que fiz, cortei os teus cartões, tentei internar-te. E depois balançaste pela janela numa linha de rapel para salvar a minha vida, disse eu. Eu calculo risco e recompensa.
João, és um ativo com falhas, mas tens valor. E suponho que sou sentimental. Mantive o apelido, não mantive? João olhou para o contrato. Assinou os papéis do divórcio primeiro, depois assinou o contrato de trabalho. Obrigado, sussurrou. Não me agradeças ainda. Levantei-me, verificando o meu relógio. A tua primeira tarefa é daqui a 10 minutos. A imprensa está lá embaixo. Precisas de explicar por que estamos a doar todos os lucros do leilão do Horizonte Dourado aos corajosos homens e mulheres da Divisão de Crimes Informáticos da PJ. João riu, uma risada genuína. Isso é cruel, Ana. É negócio. Caminhei até a janela, olhando para a cidade. Eu estava sozinha agora, no sentido pessoal. A penthouse estava vazia. A cama era grande, mas ao olhar para o reflexo da cidade no vidro, não me senti sozinha. Peguei no meu telefone. Uma notificação apareceu da minha aplicação bancária. Alerta de transação. Café. 4,5 cartão. Status Onix Estrela Caldas aprovado. Sorri. Eu não precisava de um marido para me validar. Não precisava de um cartão preto para provar o meu valor. Eu tinha a única coisa que o João nunca entendera. Eu tinha o controlo. Virei-me para a sala, mas o João já tinha ido, descendo para enfrentar as câmaras. Peguei na minha pasta. Tinha uma reunião com o Banco de Portugal daqui a 1 hora. A esposa troféu estava morta, a rainha estava em sessão. E foi assim que Ana Estrela transformou uma humilhação pública num império corporativo. Ela não se zangou, ela tomou posse. O João aprendeu da maneira mais difícil que a pessoa mais calada na sala é muitas vezes a que detém as chaves do reino. É um lembrete poderoso. Nunca subestimes o teu parceiro e nunca, jamais, assumas que sabes quem está realmente a pagar as contas. O que acham? Acham que a Ana facilitou demais ao João ao dar-lhe um emprego? Ou foi o derradeiro movimento de poder fazer do seu ex-marido o seu empregado? Foi uma jogada para garantir que o Conrado não o mataria? Foi uma forma de manter a reputação da família de certa forma? O que teriam feito no meu lugar? Não sei bem a verdade. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes penso que cometi um erro. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é definitivo. Nada é perfeito. Mas é meu.